aqui que é química, né? Muito provavelmente você já sabe. Química estuda matéria e suas transformações no quesito substancial. É uma definição que vai te ajudar quando é para distinguir um fenômeno físico de um químico. Físico é assim. Vamos supor que isso é um sólido. Isso é um sólido. Eu fiz isso, virou um líquido. Isso ainda é uma caneta. Então é um fenômeno físico. É a mesma substância. Agora, eu não vou ter exemplo aqui. Mas se eu queimasse esse post-it, por exemplo, ele não ia ser mais papel, ia ser cinzas e gás. Então foi um fenômeno químico. Tem algumas estratégias para você detectar o fenômeno químico. Mudança de cor, luminosidade, temperatura, formação de um... como é que é? Me esqueci. Tá na ponta da língua. Mas eu vou... Formação de gás e formação de um precipitado, né? Que você joga uma substância na outra e forma umas bolinhas que caem. Pesquisa, você vai ver. Mas é basicamente isso. Para isso que... Bom, eu sou uma pessoa da física, então essa é a função, a definição da química para mim. Mas isso não importa muito, porque eu vou ensinar você a pronunciar corretamente, escrever corretamente também, o nome de substâncias e compostos químicos. Pelo menos uma boa parte deles. A gente tem que revisar um pouco a forma como é que os átomos e íons se ligam na química. Para isso a gente tem que pensar no que é um átomo. Um átomo é um negócio mais ou menos assim. Isso aqui é um átomo. Tá? Isso aqui é uma coisinha que a gente gosta... A ciência gosta de chamar de próton. E isso aqui é o que a ciência gosta de chamar de nêutron. O próton ele tem carga positiva. Então, como isso está muito junto, se não tivesse os nêutrons, um próton ia repelir o outro e não ia ter mais isso aqui que a gente chama de núcleo. Acontece que um átomo, ele não é muito como a gente costuma ver nos livros. Ele é mais ou menos assim. O elétron ele não está muito atuando como uma partícula, ele está mais como uma onda. É meio bizarro. Só que por questões didáticas, a gente gosta de representar um átomo segundo o modelo de Rutherford-Bohr, né? E não um modelo quântico, não. O modelo de Rutherford-Bohr prevê que os elétrons, que são as partículas de carga negativa, eles vão estar posicionados em camadas ao redor do núcleo. Essas camadas vão parecer bem próximas do núcleo, mas na verdade elas são bem distantes. 99%, não sei a porcentagem certa, mas é acima de 90%, se não me engano. Do núcleo do átomo é vazio. É vazio. Então, quando o Rutherford, acho que foi o Rutherford, ele pegou uma folha de ouro, é que na época dele tinha a teoria do Thomson, que era de um átomo como se fosse um pudim de passas, onde o pudim é uma massa positiva e as passas são os elétrons. Então dá pra você tirar e tal. Mas aí ele pegou ele tirou partículas alfa, núcleos do elemento hélio, basicamente, numa folha de ouro muito, muito fina. Essa é uma coisa legal da folha de ouro, dá pra você fazer uma coisinha muito fina. Algumas foram repelidas, outras bateram e não atravessaram. Nossa, eu risquei a minha cortina. E outras atravessaram, se eu não me engano. Então, isso não batia direito com a teoria do pudim de passas. E aí ele concluiu que tinha um espaço vazio imenso e que você tinha que repelir as partículas alfas. Então tem o núcleo e tem essas camadinhas de elétrons e funciona muito bem. Funciona muito bem para a sua vida do ensino básico, né?
Então, só que essas camadas elas têm níveis diferentes de energia. Quanto mais para fora, se eu não me engano, maior o nível de energia. Então, por exemplo, aqui elas têm um número limitado de elétrons que pode ficar nelas. Na camada mais próxima do núcleo, você pode ficar com no máximo 2 elétrons. Na próxima, são 8. Na outra, são 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E na outra ainda são 32 que eu não vou cortar nem a pau. Aí tem toda uma regra de distribuição eletrônica, mas isso não é muito que a gente vai ver, porque dá pra você pesquisar literalmente tabela de íons, e aí na maior parte do tempo você não precisa fazer uma distribuição eletrônica. Mas por que eu vou querer fazer essa distribuição eletrônica? Porque eu vou querer saber como é que os elétrons estão nessa eletrosfera, nessa região das camadas, a gente chama de eletrosfera. Por que eu vou querer saber isso? Por causa de uma propriedade que basicamente ela rege boa parte da química, que eu nem sei se ela tem um nome, mas tem uma família na tabela periódica. As famílias são as colunas na tabela periódica. As famílias elas têm propriedades muito parecidas. Então, o sódio é muito parecido com o potássio quando você vai ver as propriedades dele. Então, tem uma família que é dos gases nobres. Os gases nobres, eles têm a última camada, que aqui realmente importa na química, completamente preenchida. E por algum motivo, que eu não vou me dar o trabalho de explicar, porque eu também não sei, os átomos eles gostam de ter, os átomos que não são da família nobre, dos gases nobres, não gostam de ter a última camada incompleta. Eles querem sempre parecer um gás nobre. Então, por exemplo, o hidrogênio ele vai tentar parecer um hélio. Eles sempre querem parecer da maneira mais fácil possível. O hélio é um gás nobre, ele faz parte daquela coluninha. O hélio ele tem 2 elétrons na última camada. Ele só tem uma camadinha ativa mesmo, normalmente. Então, como ele está neutro. O hidrogênio ele só tem 1 na última camada. Ele quer parecer com o hélio, que é um gás nobre, então ele vai ganhar um elétron. O sódio, muito pelo contrário, ele quer perder um elétron para parecer um gás nobre. Isso culmina em várias coisas físicas. A primeira, e a mais simples, em várias coisas químicas, e a mais simples de todas, é em íons. Vamos supor que a gente tem... Eu só vou desenhar a última camada porque sim. Porque eu não lembro o número atômico dos átomos. E aí eu não consigo saber quantos elétrons eles têm. Eu só sei como é a última camada deles. Mas enfim. Aqui eu tenho um átomo de sódio. E aqui está a última camadazinha dele. O sódio ele é conhecido por, em condições usuais, né? Ele gosta de perder um elétron para parecer com a família do gás nobre. Só que é muito difícil você perder um elétron assim, joguei no espaço. Você tem que ter um outro amiguinho por perto. Você tem que ter um átomo de cloro, por exemplo. O átomo de cloro, ele quer ganhar um elétron para parecer com um átomo da família nobre. Então, quando ele quiser ganhar, eu vou desenhar um pontinho preenchido. E quando ele quiser perder, uma circunferência. O que acontece é que o sódio ele vai pegar, ele quer perder. Então ele vai pegar esse último elétron dele e bum! Na verdade eu vou fazer o contrário. Faz mais sentido ser assim. Tá? Então ele vai pegar esse elétron dele que ele quer perder e vai dar para o cloro. Então o que acontece é que os dois vão ficar felizes. Só que eles não estão mais neutros. A partir do momento que o átomo de cloro recebe um elétron, tem mais elétrons do que prótons nele. E aí ele não é mais chamado de átomo, ele é chamado de íon. No caso, quando tem mais elétrons do que prótons, é chamado de ânion. E quando tem mais
prótons do que elétrons é chamado de cátion. O cátion, o sódio vai virar cátion porque ele perdeu um elétron. Então ele vai ficar com uma carguinha 1+, ou você pode representar por só 1+. E o cloro vai ficar com menos. Eu vou representar não em formato de átomo, mas em notação mesmo, né? Aqui, em formato de átomo não, em formato de íon. Aí tá muito bacana. Só que a gente aprende desde pequenininho que o positivo atrai o negativo atrai o positivo e positivo se repele, negativo e negativo se repele. Acontece que eles estão bacanudos aqui, uma carga legal. Então o que vão acontecer? Eles vão se juntar numa união chamada ligação iônica, porque é uma ligação entre íons. E vamos formar um compostozinho chamado NaCl. Eu vou escrever bem grandão aqui. Tem algumas coisas para você escrever bonitinho NaCl. Primeiro, o cátion ele vem antes, tá? Então aqui você consegue saber que o sódio forma um cátion e o cloro forma um ânion. Legal. Você concorda que ele sempre vai tentar ficar neutro. O que significa? Que se o cloro tivesse uma carga 2- e o sódio 1+, a soma das cargas tem que estar zero. Então você vai precisar de 2 sódios para 1 cloro. E aí, juntar. Você pode fazer... como é que é mesmo? Porque eu só lembro do cloreto de potássio e do cloreto de sódio. Putz. Mexer com lítio. Tá bom. Lítio e aqui. Eita, preula. P, se eu não me engano, é fósforo. O fósforo, ele gosta de perder... Não, ele gosta de receber 3 elétrons. Dá pra saber porque ele tá aqui. O lítio, ele gosta de perder 1. Então você vai precisar de 3 lítios com carga 1+, para ficar bonitinho com um fósforo 3-. Por isso que fica assim. Mas você concorda que eu posso muito bem fazer 2 aqui? Os índices, que são esses numerozinhos, eles podem variar, né? Se você não souber de uma regra que eu já vou falar. Porque aqui eu vou ter 2+, aqui 2-. Continua neutro. Na verdade, isso você pode formar estruturas assim. Por exemplo, o sódio, ele forma estruturas cristalinas. Os compostos iônicos, eles tendem a formar estruturas cristalinas, que são estruturas geométricas. Você pode usar isso, repetir várias vezes para formar uma estrutura. Pesquisa cloreto de sódio, que você vai ver forma um cubinho e tal. Porque dá para você botar quantos, basicamente, íons você quiser. E aí que mora o problema. Então como é que fica? A regra nos diz para simplificar os índices ao máximo que a gente puder. Pronto. Bacana. É essa a regra, mais ou menos. Com o tempo você vai pegando também. Só que a gente não fala NaCl, a gente fala sal de cozinha. Não, tô brincando. A gente fala cloreto de sódio. Então, como é que funciona a regra para você escrever por extenso o nome deste composto iônico? Isso aqui é chamado de... Esse tipo de notação é chamada... Esse aqui também é chamada de fórmula química ou fórmula iônica. Mas para você não precisar decorar mais de um nome, é melhor chamar de fórmula química. Bom, isso aqui eu vou sublinhar assim, bonitinho. Primeiro, cloreto. Cloro, mais o sufixo eto, de sódio. Simples assim. Isso é uma técnica que eu uso que funciona muito bem para você nomear os compostos. Você tem que saber identificar primeiro quando uma fórmula química enuncia um composto iônico covalente
Ou metálico eu acho que nem fala composto, mas eu não tenho certeza. Metálico eu não trabalhei muito. Composto molecular ou iônico. Aí você pensa, iônico é cloreto de sódio. Ele é a regra usual, é tipo xícara. Você lembra do xícara, a regra de acentuação para proparoxítona usando xícara. Da mesma forma que a regra da acentuação dos compostos iônicos, você pode lembrar do cloreto de sódio, do NaCl, que você consegue meio que estender. Por exemplo, cloreto de sódio. Então como é que fica? Cloro mais eto de sódio. Deu para entender? Você memoriza um que você já consegue deduzir a regra. Só que tem um problema. Alguns átomos muito chatos, como o ferro, eles são flexíveis. Então, se ele perder 2 elétrons, tudo bem. Se perder 3, tudo bem. Ele consegue formar mais de um cátion. Ele consegue ter mais de uma carga. Então você vai precisar enunciar qual é a carga do cátion em algarismos romanos. Por exemplo, aqui a carga do lítio, eu não sei se o lítio ele é irregular, assim, mas como ficaria? Ficaria fosforeto de lítio, né? Fosforeto de lítio. Só que o lítio, vamos supor que ele pode ficar com carga 2+, ao invés de 3+. Então ficaria fosforeto de lítio 1. Se você quiser ver, pesquisa sulfato de cobre, vai ter esse númerozinho. Porque o cobre, ele pode, mesmo, ainda que o sulfato não seja bonitinho que nem um ânion, assim, com só um elemento e tal, ele funciona mais ou menos como um ânion. Mas o cobre, ele pode ter carga 2+, 3+, e aí você precisa indicar com esses algarismos romanos aqui, que eu vou, sei lá... Pô, algarismos romanos é difícil, né? Colocar uma variável, sei lá, y. Y pertencente aos romanos. Se é abusando da notação matemática. É isso, você indica quando pode ter mais de um valor de cátion, qual é, aqui no final. Então, se o sódio pudesse ser 2+ ou 1+, você colocaria cloreto de sódio 1+, porque é a carga que ele está aqui. Se fosse 2+ e fosse 2 cloros aqui, ficaria NaCl2. Aí aqui você conseguiria deduzir que o Na está com carga 2+, então você colocaria cloreto de sódio 2. Não deu para entender? Por nossa sorte, o sódio ele só fica... Nossa, eu estou falando muito rápido, me desculpa. Por nossa sorte, o sódio ele só fica... Ele tende a só ficar em uma carga sempre, tá? Só que não é só de ligação iônica que vive a química, né? Senão o aquecimento global não existiria. Quer dizer, não existiria definitivamente. Então uma série de propriedades dos compostos iônicos. Uma vez dissolvidos em água ou líquidos, eles conseguem conduzir eletricidade, eles tendem a formar sólidos em temperatura ambiente, né? Então, formar cristais. Já deu. Vamos lá. A nossa substância da vez, que eu quero que você memorize, é o CO2. Mais conhecido como CO2 ou dióxido de carbono. Como é que funciona essa ligação aqui? Muitas vezes um átomo ele não tem um amiguinho do lado que quer receber ou quer perder aquele elétron. Quer dizer, que quer receber o elétron. Pera aí, deixa eu pensar. Muitas vezes, eu vou desenhar o átomo de carbono aqui. O átomo de carbono, ele quer perder... ele quer receber 4 elétrons. Receber mesmo. Então ele vai precisar de muito elétron. Então eu vou colocar aqui, ele quer receber aqui
o oxigênio ele quer receber 2. Então acontece que nenhum deles vai querer dar um elétron para o outro, porque eles estão precisando de elétron, eles não estão com um elétron de sobra. Então, o que eles vão fazer aqui? Eles vão ter que compartilhar elétrons. Mas como é que isso funciona? Bom, é meio difícil de desenhar com só uma cor de caneta. Mas aqui eu vou deixar pintadinho. Aqui eu vou fazer um X, para você ver como é que funciona. Vai ficar carbono, oxigênio, oxigênio. Putz, eu vou ter que ser perfeccionista isso aqui e eu vou ter que escrever bonitinho. O que vai acontecer é que ele vai compartilhar com o carbono esses 2 elétrons e o carbono vai compartilhar com ele também 2 elétrons. Então, meio que 2 elétrons aqui vão ficar sendo compartilhados. Sei lá, eu vou fazer um asterisco aqui. E aí meio que o oxigênio finge que ele recebeu esses 2 elétrons e o carbono também finge que ele recebeu esses 2 elétrons. Está compartilhando, não pertence a nenhum deles. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Então aqui o carbono ele conseguiu os 4 elétrons que ele precisava, ele está compartilhando bacaninha, e cada um dos oxigênios conseguiu os 2 elétrons que ele compartilhava, mais ou menos isso. Isso aqui costuma fazer assim, ó, representar assim, quando você quer representar um esquemático. 2 tracinhos compartilhou 2 elétrons. Um tracinho compartilhou 1 elétron. 3 tracinhos compartilhou 3 elétrons. Então pode surgir substâncias como o ácido cianídrico ou cianeto de hidrogênio, que é um gás horrível que mata as pessoas, e é assim, o nitrogênio ele compartilha 3 com carbono e o hidrogênio compartilha. Tem que fazer muito exercício para você pegar a prática e esse conceito fazer sentido. Bacana. No final eu vou falar uma exceção dos compostos iônicos que eu esqueci de falar, me desculpa. Bacaninha. Como é que fala o nome desse bichinho aqui? É dióxido de carbono. Então vamos fazer aquela nossa técnica aqui. E pra você... dá pra você deduzir essas coisinhas mais ou menos olhando pra carga também, tá? Ó, por exemplo, 2 de oxigênio ele vai resultar em 4 elétrons disponíveis para troca. O de carbono ele vai também querer trocar 4 elétrons, então fica bacana assim. Então, dióxido de carbono. Aí tem um prefixo aqui, uma coisa nova. 2, mono, 3, tetra, 4, penta, 5, hexa, 6, hepta, 7, octa, 8. Por aí vai, tá? É como você conta títulos, sei lá, do Brasileirão. Mais eto. Aqui é uma exceção, mas é que o dióxido de carbono é um dos mais fáceis de lembrar, na minha opinião. Desculpa. Tô pensando se não tem outro. Eu não quero arriscar. Tá? O óxido, isso é importante se lembrar. O oxigênio não fica oxigeneto, fica óxido. É mais fácil. O enxofre não fica enxofreneto. Enxofre fica sulfeto. E aqui tem um prefixo também. A questão é que quando você tem mono,
Não precisa de prefixo quando você tem mono no segundo. Você pode ter um coisinho assim, que é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele é... Não respire monóxido de carbono, tá? Então fica monóxido de carbono, tá? É o prefixo mais o elemento, né? Mais o eto. Se fosse cloro, cloreto. Se fosse fósforo, fosforeto. Iodo, iodeto. Bromo, brometo. Por aí vai. O oxigênio que realmente tem esse probleminha dele aí, mas é fácil, vai. De carbono. Se fosse 2 carbono aqui, tá tudo errado aqui, mas ficaria de carbono, tá? Quando só tem um desse aqui, você não precisa colocar o mono. Nem deve. Ah, mas como é que eu vou... E se o cara só fala, monte a fórmula química do composto formado por... da substância formada por um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Mas eu sei que é assim. Por enquanto, você não sabe, tá? Porque é uma regra muito complicada e eu prefiro não explicar. E nem precisa, tá? E aqui você não simplifica os índices, tá? Por favor. É só você pesquisa aí. Fórmula química da glicose. A glicose, se eu não me engano, todos os índices são pares. Mas você não vai simplificar porque não é assim que funciona. Se eu simplificar aqui, pode ser que a troca não fique mais bonitinha, tá? Você percebeu que eu não falei do hidrogênio? O hidrogênio, ele não tem família. Então, o hidrogênio é um elemento muito complicado. Muito complicado. Ele quase sempre tem uma regra especial para ele. É chato. Então, vamos falar só do hidrogênio. Espero que essa aula não seja muito complicada. É muito ruim. A minha aula é longa pra caramba e não dá pra acelerar porque eu falo rápido. Deve ser ruim, né? Me desculpa. Mas... Tá, hidrogênio. Vamos falar. Hidrogênio. O hidrogênio... aqui eu tô falando dos compostos binários, tá? Vai ter... tem 3 elementos, o que eu faço? Eu sei lá. Hidrogênio. Como é que funciona? Eu vou pegar um exemplo clássico. HCl. As pessoas costumam falar HCl porque é muito comum. Então, é igual... é melhor não fazer esse comentário porque eu vou acabar falando alguma coisa errada. Só que tem uma diferença. Você pode colocar aqui do lado dessa substância o estado em que ela se encontra. Então, gasoso é gás. Se fosse L, seria líquido. Se fosse S, seria sólido. Então, o que é aquoso? Aquoso vem de água. Então, água... é que você misturou esse sal aqui. Na verdade, eu nem sei se isso aqui forma um sal. É melhor não falar nada. Você misturou esse composto aqui na água. E aí, ele liberou íons. Meio que a água, ela quebra isso aqui. E aí ela libera cátions H+, e cátions Cl e ânions Cl-. Então, um ácido, você pode até memorizar isso. Um ácido é caracterizado por quando você dilui ele na água, ele libera cátions H+, e aí se você, sei lá, tentar usar ele como um condutor de um circuito, vai funcionar. Tá? É mais ou menos como um composto iônico. Só que como é que eu nomeio isso? Eu falei que o hidrogênio tem uma regra especial. Bom, se tiver gasoso, se chama de cloreto. Nem preciso colocar aqui porque eu estou falando do hidrogênio, né? Cloreto de
hidrogênio. Legal? Então, você consegue aqui aqui é mais hidro. De hidrogênio. Olha, a minha aula pode estar com umas regras bem... Eu não entendi direito. Mas tenta fazer uns exercícios usando as regras que eu apresentei aqui. E se tiver errado, você vai aprender uma exceção. Se tiver certo, você vai ver que ficou certo. E se você fizer um monte de exercício, você nem vai mais pensar na regra. Vai ser meio automático. Mesmo que você não conheça o composto. Você vai pensar, isso é uma ligação iônica e já bota. Tá? Você só vai ter que pensar e ir lá na tabela periódica e ver se tem mais uma possibilidade de caixa e tal. Acertei, né? Por favor. Isso. Quando tá aquoso é diferente. Isso forma um ácido, eu disse. Então, o nome desse composto em específico é ácido clorídrico. Muito clorídrico. Muito cuidado para não confundir com ácido clórico, que se eu não me engano... peraí, deixa eu lembrar. É difícil. É HClO. Eu não vou colocar os índices aqui porque eu não lembro. É difícil você colocar os índices dessa substância. É que eu vou ensinar uma regra, muito provavelmente na próxima aula, para você conseguir colocar os índices aqui. É uma forminha de decorar porque não tem jeito. E... infelizmente eu não vou colocar o índice. Mas isso aqui é chamado normalmente de ácido clorídrico. Ou ácido cloroso, né? Não, clórico, aqui é clórico. Pelo amor de Deus, eu falei clorídrico, aqui é clórico. Tá? Muito cuidado para não confundir clórico com clorídrico, tá? Então, aí como é que fica? Ácido mais hídrico. Simples assim. Olha, esse hídrico lembra do quê? Daqui. Hidra. Hidro. Água. Você já viu numa descarga escrito hidra? Eu já vi. Então, lembre disso. Hídrico é de água. Bacana. Eu acho que dá pra entender, né? Pesquisa na internet exercícios pra fazer. Porque pra você entender de verdade isso, se você for fazer uma prova aqui, e não fizer exercício disso, você vai se ferrar muito. É bom você fazer exercício disso, porque se você não fizer, toda e qualquer resposta que você colocar vai soar mal. Como eu digo soar mal? É igual... Bom, quando você fala bem uma língua, quando você é fluente numa língua, por exemplo, português, você consegue, só da pessoa falar alguma coisa e falar, tá certo ou tá errado, você consegue dar um chute muito bom, na boa parte das vezes, só pelo como aquilo soa. Se você fizer muitos exercícios disso, você vai conseguir pensar, ficaria ácido hidrohídrico. Não, ácido clorídrico. Você consegue ter uma boa estimativa de como a sua resposta tá. Agora, a exceção dos compostos iônicos. Tem um bichinho, um ânion, que é isso aqui. Ele é formado por dois átomos de oxigênio, eu não sei direito como falar isso. Mas é assim, dois com carga 2 menos. Mas você fala, e daí, o que tem? A questão é que isso funciona como um ânion. Um ânion. E é um ânion muito fresco. Você não chama ele de óxido, você chama ele de peróxido. E ele só se relaciona com a família 1A e 2A. Você nunca vai ver ele numa ligação com o ferro. O ferro não é da família 1A ou 2A. Mas você pode ver ele numa relação com... Eu vou falar... Sei lá, com... Sabe a coluna do que tem o sódio, o potássio? Então, aquela coluna 1A. Você pode ver ele no composto iônico ali. Tá? Isso aqui é o peróxido. Peróxido. Então fica peróxido ou óxido? Peroxideto? Não, é só peróxido. Porque se eu não me engano, ele não aparece em compostos que não sejam iônicos. Então fica
Isso aqui não pense que essa substância exista, tá? Porque eu não tenho certeza. Eu estou usando como exemplo didático. Tá? Aqui, você vai ver que é um peróxido, tá? Porque você tem 2 cátions de carga 1+, que vai resultar num 2+, e aqui necessariamente precisa ser 2-. Então você conclui que isso aqui é O2-. Opa, é um peróxido. Tá com a família 1A, então é um peróxido. Fica uma coisinha bem bacana, que é o peróxido de sódio. Tá? Mas eu não disse que essa substância existe. É só um exemplo didático para saber como é que você usa o peróxido. É isso. Nossa, tô cansado. Deu pra entender? Fala aí nos comentários. Obrigado. Ah, não, tem outra coisa. Nossa, eu quase caguei. Tem uma substânciazinha que é o HCN. Isso aqui, você fala, é um composto ternário, então não dá pra usar nomenclatura de binário. A questão é que isso funciona como uma partícula só, tá? Então, isso aqui é o ciano e ele vai sempre terminar em alguma coisa. Então, vai ser cianeto, quando tiver em forma gasosa, então vai ficar cianeto de hidrogênio. E quando for uma forma aquosa, vai ficar cianídrico. Por favor, não respira isso. Não respira, você vai morrer. Tá? Então fica ácido cianídrico, tá? Esse CN lembra cianídrico. CN cianídrico, tá? Essas são particularidades que uma vez que você fizer bastante exercício, você vai pegar na hora, tá? De fato, eu diria que essas regras são realmente para você começar a engrenar. É semelhante quando você vai aprender uma língua nova, por exemplo, o inglês. Você vê as regras, aí você começa a formular frases usando aquelas regras, mas depois já é natural. Então, para isso que serve. Tá? Obrigado.